Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Bom, gravando aí meu primeiro vídeo falando sobre padrão de projeto. E no vídeo de hoje eu quero poder falar um pouco sobre strategy. Eu quero mostrar primeiro uma situação, um contexto, para que no decorrer do vídeo você consiga entender melhor esse padrão de projeto e como está implementando, beleza? Temos um sistema que simula, um cadastro de usuário. O usuário tem apenas nome e idade, beleza? Apenas nome e idade, beleza? Tem aqui meu getSet, tenho aqui um construtor com esses dois argumentos, nome e idade. E se tudo der certo, ou seja, se ele não entrar, ele não pode entrar em nenhum desses ifs, porque se ele entrar, vai ser lançada uma exceção, uma runtime exception. Se tudo der certo e ele não entrar em nenhum, ele vai chegar até a última linha, que é a 25, e vai cadastrar. Aí aqui eu até coloquei um comentário, simulando persistência no banco de dados, e estou colocando aqui, usuário Matheus, por exemplo, foi cadastrado com sucesso. Vou rodar aqui meu programa e justamente deu aqui, usuário Matheus foi salvo com sucesso. Por quê? Aqui está meus critérios de aceite, Ter o nome, tem que ter no mínimo 3, então se tiver menos que 3, ele já reclama, não pode ter menos que 3 caracteres, tem que ter menos que 15 também, são regrinhas aleatórias, enfim. Tem que ter 18 anos e não pode ter mais que 60. Então, a partir do momento que o meu nome, por exemplo, ele fica assim, já deu uma exceção. Não pode ter menos que 3 caracteres. Beleza. Agora, se eu coloco muitos caracteres, não pode ter mais que 15 lá. Não pode ter mais que 15. E a mesma coisa para a idade, Se der 17, vai falar, que eu não posso ser menor de idade. O usuário não pode ser menor de idade, tá aqui, a idade foi menor que 17. E a mesma coisa para o 61, que pode ser no máximo 60. O usuário não pode ter mais que 60. Beleza, algoritmo funcionando aí com sucesso, beleza? Vou colocar até aqui a minha idade. Tô com 27 anos, tô ficando velho. Beleza, maravilha. Perceba que a cada nova regra de negócio que for sendo adicionada aqui ao nosso projeto, mais if nós vamos ter. E isso fere um dos princípios do Solid, que é o O, que é fechado, Ele é um princípio que aborda que ele tem que estar fechado para modificações, mas aberto para novas implementações. Então, nesse caso, ele não estaria fechado para modificações. Pelo contrário, aqui ele vai estar tendo sempre modificação, entendeu? Então sempre a gente já está fazendo uma regrinha de negócio. E olha que aqui ainda está até pequeno, dependendo aí do projeto, vamos supor que fosse aqui um algoritmo de cálculo de imposto, por exemplo. Aí a gente ia ter que fazer um monte de if, valida daqui, faz porcentagem daqui, enfim, cheio de condições. E ficaria algo até maior, Enfim, algo não tão legível. Isso daqui pode ser resolvido, por esse padrão de projeto chamado Strategy. E para a gente começar a resolver o problema, a gente vai fazer o seguinte, A primeira coisa eu vou criar aqui um main 2 só para nos separar, main strategy melhor, main strategy, só para deixar aqui, porque isso vai para o GitHub. Então aqui, deixa eu dar aqui o run no main strategy, vamos ver se vai. Então, beleza, foi. Então aqui vai ser o main comum e aqui vai ser o de strategy, beleza. Eu vou criar aqui em source um pacote chamado strategy. E o que nós temos aqui em comum, Nós estamos querendo fazer o cadastro e nós temos validações. Então o que a gente pode criar aqui? A gente pode criar uma interface. Vou até colocar o i aqui de interface, vou colocar cadastro. E vou colocar que quem implementar esse cadastro vai ter que automaticamente implementar um método que não tem retorno, mas esse método ele vai chamar validar, por exemplo, e vai receber justamente um usuário como parâmetro. Então nós definimos uma interface chamada iCadastro, iCadastro. Ela tem um método, um contrato void, sem retorno, que chama validar, que vai receber um usuário como parâmetro. Ou seja,
Todo mundo que implementar desta interface, obrigatoriamente vai ter que implementar este método validar. Até aqui, beleza. Aí aqui a gente pode começar a criar as nossas classes concretas, porque esse padrão de projeto, ele consiste em você criar uma estratégia, e a minha estratégia é um método void que vai validar o usuário, recebendo esse usuário, essa é a minha estratégia. E agora a gente cria as nossas classes concretas. Então, a gente pode criar uma classe, por exemplo, que a gente vai chamar de... Deixa eu ver um nome aqui bacana. Opa. Mínimo 3 caracteres em PL, de implementação. Em PL. Então, essa mínimo 3 caracteres vai justamente implementar a minha interface de cadastro. Automaticamente, ela vai ser obrigada a implementar este contrato que foi definido na interface. Então, ela tem que implementar o validar. E aqui eu já tenho o usuário, certo? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplesmente fazer isso daqui, ó. A gente vai copiar isso daqui. E literalmente nós temos aqui a nossa classe concreta. Mínimo 3 caracteres. Tá vendo? Então esse validar vai justamente validar, né, se está tendo aí no mínimo 3 caracteres. E se não tiver, ele vai lançar uma exceção. Maravilha. Com isso a gente pode criar outros contratos, que é o máximo 15 caracteres. Perfeito. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos implementar aquela interface. Automaticamente vamos ter que sobrescrever esse método validar. E agora vamos colocar esta regra de negócio. Já é uma outra regra de negócio. Maravilha. Vamos fazer um da idade também, que tem que ter no mínimo 18 anos. Vamos também implementar o cadastro e sobrescrever o método validar. Vamos copiar isso daqui. Eu acho que depois o de 60 não vou fazer não, até para o vídeo não ficar muito longo, mas eu acho que já deu aí para vocês compreenderem. Beleza, maravilha. Então nós temos aqui a nossa estratégia, que é essa interface, e nós temos aqui as nossas classes concretas que irão implementar essa interface, cada uma com uma regra de negócio específica e isolada. Então agora quando a gente chegar aqui na nossa... Deixa eu ver. Onde que eu coloquei aquela main? Cadê? Ah, tá. Coloquei aqui na estrutura errada. Quando a gente chegar aqui na nossa main strategy, a gente vai ter aqui o nosso usuário. Perfeito. Vou fechar aqui tudo. Teremos aqui o nosso usuário. Maravilha. E agora o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma lista com todas as implementações concretas e entendemos que se deu tudo ok, ao passar na linha de baixo, já temos toda a validação feita com sucesso. Por quê? Porque considerando que nesse algoritmo, quando uma condição não é atendida, ele já lança um throws nil, a minha aplicação já para. Então a partir do momento que eu chamei esse daqui, o máximo 15 caracteres, tá tudo certinho, não deu exceção, significa que tá ok. Tá tudo certinho, não entrou aqui, ou seja, não deu exceção, tá ok. E a mesma coisa aqui, isso significa então que todas as nossas condições com sucesso foram atendidas, nós não tivemos nenhuma falha e com isso nenhuma exceção foi lançada e com isso podemos chamar lá aquele método simulando cadastrar, né? Que numa aplicação real, né, de fato, ia estar salvando no banco de dados do usuário, beleza? Então o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó, a gente pode criar uma lista desta iCadastro
Beleza? Vou chamar ela de validações. Beleza. Aqui está a nossa lista. Maravilha. Aí, para essa lista de validações, nós vamos adicionar. Ele espera algo que implemente esta interface. Quem implementa essa interface? As nossas validações. Então, vamos passar aqui, ó, uma instância pro mínimo 15 caracteres. Faltou aqui, esse daqui faltou em PL. É bom colocar em PL, né? Porque é uma implementação, né? Algo concreto. E a galera costuma sempre abordar esse padrão de projeto, sempre costuma colocar isso em PL. Então nós temos na validações máximo 15 caracteres. Vamos ter aqui, ó, mínimo 3 caracteres. Então nós temos o mínimo 3, vou até colocar aqui para ficar mais na ordem. Mínimo 3, máximo 15 e o mínimo 18 anos. Mínimo 18 anos. Perfeito. Nós temos aqui uma lista dessa interface com as 3 implementações concretas dela. Com isso, o que nós podemos fazer? Nós podemos simplesmente pegar essa validação, fazermos um for each, e para cada validação nós vamos chamar o método validar, passando no usuário. Perfeito. Agora eu vou rodar isso daqui no modo debug e olha só o que vai acontecer. Eu vou colocar um breakpoint aqui, um breakpoint aqui e um breakpoint aqui. E um aqui também. Então agora que nós chamamos... nós chamamos aqui o nosso main strategy. O que a gente tem? A gente tem o nosso usuário normal. Nós temos uma lista de validações. E nesta lista de validações, olha o que nós temos. Nós temos 3 elementos e cada um é com uma implementação concreta dessa aí cadastro. Que é o mínimo 3, máximo 15 e mínimo 18. Maravilha. Se tudo ocorrer perfeitamente, o que vai acontecer? Ele vai chamar o método validar de cada uma dessas validações. Então, caiu aqui primeiro na mínimo 3 caracteres, que por sinal está seguindo aqui a ordem, né? Como ele está dando for each, e o primeiro elemento dessa lista é esse daqui, ó, mínimo 3 caracteres. Maravilha, caiu aqui. E o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a minha validação de mínimo 3 caracteres, ou seja, tudo bem separadinho, tudo muito bem organizado, seguindo as boas práticas de desenvolvimento. Então tá aqui, ó. O meu nome, ele tem menos de 3, porque se tiver menos de 3 não pode. Ele vai dar essa exceção. Mas não, meu nome, ele tá tudo ok. Dei o play, ele já chamou outro, que é o máximo 15. Ele tem mais de 15? Não, ele não tem mais de 15. Chamou outro, mínimo 18 anos. Eu tenho menos que 18 anos? Não, eu tô com 27. Eu passei 27. Ó, meu get idade aqui, ó. 27, maravilha. Beleza, o erro não ocorreu. Aí o que a gente pode fazer, né, para poder, né, simular? Eu vou copiar aqui esse método. Vou chamar ele aqui. Beleza, tenho aqui o cadastrar. Então, vou passar esse usuário e vou realizar o cadastro. Então agora eu executando aqui a aplicação, olha só isso daqui, usuário Matheus salvo com sucesso. Vou mudar aqui, vou colocar, sei lá, Lucas. Usuário Lucas salvo com sucesso. E ele já passou aqui nas minhas validações, já passou nas 3. E olha só a diferença, gente, dessa classe para essa daqui. Essa daqui não vai parar de crescer, não vai. Quando vier uma nova implementação, vai crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Aqui, ó, a única coisa que vai mudar é o seguinte. Ah, agora eu quero aquela lá dos 60, né? Da idade, máximo 60. Então, vou criar aqui, ó, máximo 60 anos em PL. Perfeito? Vamos implementar aquela interface de cadastro e sobrescrever o método validar. Maravilha! E com isso nós vamos copiar aqui a regrinha, né? Aqui a lógica.
Cadê aqui? Máximo 60, beleza. Tá aqui. Aí o que a gente faz agora? A gente só vai mudar aqui, ó. Nas validações, agora nós vamos adicionar o máximo 60 anos. Prontinho, olha a diferença, gente. Lembrando que a gente está fazendo blocos de código de validação que são até pequenos. Mas imagina uma validação, vamos supor que para poder validar essa parte da idade realmente seja algo muito complexo. É porque esse exemplo não tem como realmente ser muito complexo. Mas enfim, numa aplicação real, imagina que a validação é muito grande, muito complexa. Enfim, cara, a tua classe aqui, ela ia ficar gigantesca, ia ficar poluída, ruim de dar manutenção. Aqui não. Tá tudo isolado. Eu tenho classes concretas que implementam essa interface e ela faz apenas aquilo que se propõe a fazer. Nesse caso, eu estou apenas validando que não tem mais que 15 anos de idade, que não tem mais que 15 caracteres. Porque se tiver, ele vai lançar a exceção, entendeu? Ah, mas será que essa exceção está funcionando mesmo? Pô, vamos fazer um teste? Bom, aqui ele tem que lançar essa exceção, né, de mínimo 3 caracteres. Vou executar, lançou. O nome não pode ter menos que 3 caracteres. Por que lançou? Porque eu tenho essa lista de validações, eu estou percorrendo cada uma, e inclusive a primeira é justamente essa, né, que já valida se tem aí no mínimo 3 caracteres. Então, o que vai acontecer? Mínimo 3 caracteres, vai bater aqui, ó. Então na hora que eu for debugar, ele bateu aqui e tá aqui, ó. Qual que é o meu length? É 1. Porque aqui no nome eu só passei a letra A. Então 1 é menor que 3? Sim, 1 é menor que 3. Ou seja, você não tem no nome no mínimo 3 caracteres que são necessários para prosseguir o cadastro. Então a exceção ela é lançada. E é isso que aconteceu. A exceção foi lançada. E se eu colocar um monte de S aqui no meu Lucas? Não pode ter mais que 15. Você colocou um nome muito grande. Minha aplicação não permite. E a mesma coisa aqui na idade, ó. Ele tem 17 anos, ele é menor de idade, não pode. O usuário não pode ser menor de idade. Então aqui eu tenho esse padrão de projeto sendo implementado. O código ele ficou muito melhor, muito mais clean. E basicamente é isso. Esse é o padrão de Project Strategy. Toda vez que você começa a perceber que tem um comportamento meio que parecido no seu código e que você consegue estar isolando, né, esse comportamento, é sim uma boa você estar utilizando esse padrão de Project Strategy, entendeu? Por exemplo, você tem um sistema de frete, por exemplo. Aí você vai ter que validar, se o frete for de uma transportadora X, é tanto. Se é de uma transportadora Y, é tanto. Cara, você pode criar uma interface frete e ela vai ter um método ali calcular, por exemplo, e vai retornar, em vez de ser um void, por exemplo, pode estar retornando um número, um double, por exemplo, e criar suas classes concretas, né? Quando a transportadora for do mercado envios, por exemplo, eu vou chamar essa implementação dessa interface, vou sobrescrever um método lá calcular e vou aplicar a regra ali do mercado envios. Quando a transportadora for XPTO, a mesma coisa, implementa a interface, coloca a regra de negócio específica para essa e pronto. E com isso você consegue estar mantendo coesão, organização, seguindo padrões e princípios do Solid. Enfim, olha só realmente como que ficou muito mais organizado, né? E toda vez que uma nova implementação ela chega aqui, ó, basicamente a gente está tendo que adicionar aqui e pronto. E acho que é isso, né, galera? Acho que ficou um vídeo bem legal, bem feito, bem organizado. E eu espero que vocês tenham curtido, aprendido e que seja um vídeo muito útil aí para vocês, beleza? Valeu, galera, tamo junto, grande abraço, fui!